Olá, amigos e internautas da Voz da América, sejam bem-vindos a Washington Fora de Horas. Hoje é 14 de março, quinta-feira, transmitimos a partir de Washington, D.C. Este é o Washington Fora de Horas, pode acompanhar a partir do nosso Facebook, YouTube ou pelo nosso website, a referência é a mesma. É Voa Português. Eu sou o Sérgio Nhambe, a produção está com o Jaime Faria. Os títulos e destaques da emissão de hoje, quinta-feira, 14 de março, em Angola, morte de um garimpeiro pela polícia provoca confrontos em Cafunfo. Em Moçambique, tempestade Filipe está fora do território continental, mas ainda há possibilidades de fortes chuvas. Ainda nesta edição temos como destaque da Nigéria, o presidente ordenou às forças de segurança que não pagassem o resgate pela libertação dos 250 alunos sequestrados. Isso e muito mais para conferir nesta edição. Vamos ao desenvolvimento. Mais uma vez, sejam bem-vindos a Washington Fora de Horas. Começamos com notícias de Moçambique. A tempestade Filipe fora do território continental, mas deixa mortes, feridos, destruição e ainda há possibilidades de muitas e fortes chuvas. A tempestade tropical moderada Filipe saiu na manhã de ontem do continente para o mar, na Baía de Maputo, e está a deslocar-se para o sudoeste, afastando-se gradualmente da terra firme. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que agora é uma tempestade tropical moderada que deve intensificar-se rapidamente para a fase de tempestade tropical severa ou mesmo de ciclone tropical e depois perca as suas características tropicais nas próximas 48 horas. Embora não exista um balanço oficial geral da passagem da tempestade por Moçambique, que deixou 2 mortes, uma em Maputo e outra em Inhambane, 7 feridos em Inhambane e muita destruição, segundo autoridades. Em Vilanculo, o presidente da Associação de Turismo Yacine Amugi, citado pelo portal Carta de Moçambique, diz que a tempestade destruiu um total de 15 estâncias turísticas, 135 parcialmente destruídas e de um total de 150 afetadas. Em Maputo, ainda sobre a tempestade Filipe, pelo menos 500 famílias viram as suas casas totalmente ou parcialmente destruídas. A cidade da Matola também está totalmente alagada, com a maior parte das vias de acesso condicionadas, escolas encerradas, sem transporte público. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários diz que está a apoiar os esforços para responder aos efeitos da tempestade tropical Filipe. O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco e Desastre alertou desde segunda-feira que mais de 525 mil famílias podem ser afetadas pela tempestade. De Moçambique, vamos agora para Angola, no município de Cuango, na província de Lunda Norte. A polícia usou armas de fogo para dispersar uma multidão que na manhã desta quinta-feira manifestava-se contra a morte a tiros de um garimpeiro supostamente por agentes daquela corporação. Um representante local de uma organização de defesa dos direitos humanos que preferiu não se identificar por motivos de segurança, disse que Amado João Molesse foi morto a queima-roupa e mais tarde carbonizado por agentes da polícia, depois de ter sido surpreendido com material artesanal para a extração de diamantes. A Voz da América tentou ouvir sem sucesso a versão da polícia local. A UNITA, o maior partido da oposição angolana, já exigiu a responsabilização dos implicados. Na nossa emissão de rádio teremos uma versão mais alargada desse incidente em Cafunfo, onde o ambiente ainda é tenso. Continuamos em Angola. A polícia impede a operação que pretendia colocar $1 milhão falsos no circuito financeiro bancário da Willa. A Polícia Nacional diz ter frustrado ontem a intenção de um grupo de injetar mais de $1 milhão falsos no circuito financeiro bancário da Willa. A Direção de Investigação de Ilícitos Penais diz que no esquema estão envolvidos alguns funcionários bancários ainda não identificados que, em troca de $500 mil, injetariam os milhões de dólares falsos. Os dólares em notas de 100 foram levados do Bié para a cidade de Lubango, na província da Huila, por 3 cidadãos, sendo um deles um subtenente das Forças Armadas angolanas. O porta-voz daquela unidade policial, Quintino Ferreira, citado pelo Novo Jornal, afirma que os 3 homens foram detidos após uma denúncia de que transportavam mais de $1 milhão falsos.
Nos interrogatórios, ainda segundo a mesma fonte, os acusados confirmaram que estava montado o esquema criminoso na Huila. E continua a festa do basquetebol africano, a Liga Africana de Basquetebol. Hoje o Petro de Luanda vai jogar contra o FUS Rabat de Marrocos na Pretória, África do Sul. A Voz da América está a acompanhar as emoções desta festa do basquetebol. O amigo internata pode juntar-se a nós na rádio. Estaremos a partir das 18 horas de Angola. João Santa Rita vai moderar esta transmissão. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. Todas as sextas-feiras o África Agora vai ao ar e amanhã estarão na companhia de Amâncio Miguel quando forem 16 horas de Cabo Verde, 17 horas de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e 19 horas de Moçambique. O tema de amanhã é a divisão administrativa de Angola e o convidado é o Rafael Marques Moraes da SOS Habitat. Você é o nosso principal convidado, junte-se a nós amanhã para o África Agora. Continuamos com as notícias africanas. O presidente da Nigéria ordenou às forças de segurança que não pagassem um resgate pela libertação de mais de 250 estudantes raptados por homens armados na semana passada, informou o Ministério de Informação do país. Mohamed Idris Malaj disse que o governo não aceita desculpas e que o presidente Tinubu instruiu as agências de segurança que garantam que estas crianças e todos os que foram raptados sejam trazidos de volta e em segurança e também para que não seja pago nem um cêntimo pelo resgate. Os familiares dizem que os raptores exigiram um pagamento elevado pelo regresso dos alunos raptados da escola na aldeia de Kuriga, no noroeste do estado de Kaduna, na quinta-feira. Os bandos criminosos realizaram frequentemente raptos em massa no noroeste da Nigéria, visando escolas, aldeias e autoestradas. O rapto em massa no estado de Kaduna e o outro no noroeste do país ocorreram quase 10 anos depois de os militantes do Boko Haram terem desencadeado um enorme protesto internacional em 2014 ao raptarem mais de 250 raparigas de Chibok no noroeste do país. Centenas de agricultores reuniram-se na capital indiana esta quinta-feira para um grande conselho organizado pelo principal sindicato de agricultores para promover a sua exigência de um preço mínimo de apoio para as suas colheitas. A polícia de Delhi colocou barricadas, reforçou a segurança e alertou para o congestionamento do tráfego. Os agricultores em protesto iniciaram uma marcha Vamos a Delhi no mês passado para exigir preços garantidos mais elevados e para as suas colheitas, mas foram impedidos pela polícia armada com gás lacrimogêneo e canhões de água a cerca de 200 quilômetros a norte da capital, onde permanecem acampados. Nos confrontos com a polícia morreram vários agricultores e dezenas ficaram feridos. O protesto ocorre semanas antes das eleições nacionais previstas para maio, em que o primeiro-ministro Narendra Modi procura obter um raro terceiro mandato. Há 2 anos, um protesto semelhante que durou 1 ano obrigou Modi a revogar algumas leis de reforma agrícola que constituiu a sua maior derrota política. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partilham o mundo.
Aos fins de semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América, contamos a história completa. Na Voz da América contamos a história completa. Pode acompanhar todas as nossas histórias pela nossa aplicação VOA. Para baixar é simples, vá à sua loja de aplicações e baixe VOA. Daí poderá conectar-se a nós. Vamos continuar com o nosso programa. Agora vamos conversar com a investigadora e analista Egna Sidumo sobre o conflito na República Democrática do Congo envolvendo Ruanda. E agora temos a mediação do presidente João Lourenço de Angola. Os Estados Unidos acusam Ruanda de envolvimento na guerra no leste da República Democrática do Congo. Recentemente foi noticiado que os dois presidentes aceitaram encontrar-se numa mediação liderada por João Lourenço. É sobre isso que vamos conversar com Egna Sidumo. Doutora Egna, muito boa tarde, bem-vinda a Washington Fora de Horas. Doutora Egna, depois de muitas tentativas, muitos apelos, muitos fracassos, agora os dois presidentes aceitaram encontrar-se. Que estratégia de mediação poderá ser usada por João Lourenço para chegar-se a um consenso em meio a este conflito? Olá, bom dia ou boa tarde a todos, em função do local onde nós nos encontramos. Primeiro de tudo, eu penso que é muito salutar que nós tenhamos tido este consentimento não só do Ruanda, mas também da República Democrática do Congo, através dos presidentes Kagame e Tshisekedi, para se encontrarem e discutirem os próximos passos em relação ao conflito. Entretanto, precisamos entender por que é que nós temos Angola e qual é o objetivo desta mediação. Nós já tínhamos por causa do conflito interno dentro da República Democrática do Congo, já tínhamos o processo de Nairobi, que era o processo da Organização dos Estados Centro-Africanos, que era liderado pelo Quênia, que tinha como objetivo trabalhar nos conflitos, ou pelo menos nas consequências internas do conflito dentro da República Democrática do Congo. Ou seja, o objetivo era juntar os grupos paramilitares e militares e também o governo da República Democrática do Congo. Este processo é conhecido como processo de Nairobi. Porque o conflito dentro da República do Congo tem muitas complexidades e existia também a complexidade relacionada com o Ruanda, é que onde entra o processo de Luanda, é onde entra o presidente João Lourenço, cujo papel é complementar o processo de Nairobi, que tem como objetivo juntar as partes internas do conflito e complementá-lo com o esforço de juntar o Ruanda. É verdade que não são só os Estados Unidos, mas também a França e vários outros países têm estado a levantar sérias acusações, inclusive ao nível das Nações Unidas, segundo as quais o M23, que é uma das partes que está a ser engajada dentro do processo de Nairobi, ele é financiado pelo Ruanda. Estas acusações, obviamente, encontraram o Ruanda numa situação extremamente sensível. O Ruanda, no início, quis desmentir estas acusações, mas eu penso que a crescente pressão, não só dos Estados Unidos, das Nações Unidas, de alguma forma, e também da França, criaram esse espaço para que o Kagame tivesse aceito este convite do processo de Luanda, dentro do processo de Luanda, e considera esta oportunidade para conversar, que eu penso que é extremamente salutar. Precisamos recordar que muito recentemente a missão da SADC foi criada e já está mesmo na República Democrática do Congo para tentar lidar com estas questões, e não me parece que seja frutífero que os Estados-membros da SADC continuem a gastar fundos de dinheiro sem que procurem aquelas que consideram ser as principais causas deste conflito. Em relação ao M23, eu penso que é muito bom que, sendo que as acusações principais sobre o financiamento do M23 recaem sobre o Ruanda, os países se juntem. Temos toda a expectativa para ver qual será o resultado deste processo que está a ser liderado por Angola. E o que pode fazer as duas partes chegarem a um consenso, mudarem de postura? Bom, há uma grande necessidade de resolver os conflitos na região. Eu penso que não é bom até para a própria reputação do Ruanda continuar
estas acusações sobre o seu financiamento ao M23. Precisamos lembrar que o Ruanda está em Moçambique, numa força bilateral de apoio contra o terrorismo em Moçambique. Isto é importante, significa que esta chegada do Ruanda a Moçambique foi baseada numa reputação que agora está a ser posta em causa, mas antes mesmo de Moçambique, o Ruanda esteve na República Centro-Africana e estas acusações não ajudam o interesse que o Ruanda tem de certa forma, alargar sua área de influência. Então, eu penso que, primeiro, temos um interesse genuíno e extremamente importante dentro da região, segundo a qual não temos interesse em prolongar os conflitos. O conflito em Moçambique, a questão interna da própria República Democrática do Congo, retirando até a questão do terrorismo, cria uma situação de muita instabilidade na região e não é do interesse de nenhum destes membros, nem, não só dos membros dos Estados da África Central, tampouco da região da SADC e também não é bom para o próprio Ruanda. Eu penso que existem condições mínimas para que comecem as negociações. Precisamos não ter muitas expectativas e esperar resultados imediatos, mas pelo menos um reconhecimento de parte a parte. É preciso lembrar que as acusações que a República Democrática do Congo faz ao Ruanda sobre o financiamento do M23 também são feitas por parte do Ruanda em relação a alguns militares na região fronteiriça com o Ruanda. O Ruanda, para quem tem estado a acompanhar o processo, tem estado a acusar quase que diariamente, de forma muito consistente, aos militares congoleses de tentarem estar a criar situação de instabilidade na sua fronteira. Então, precisamos encontrar um espaço em que não só o Ruanda tenha a oportunidade de dizer quais são as suas principais reivindicações em relação ao conflito e a República Democrática do Congo, por sua vez, também o faz e, se calhar, encontramos um meio termo. Entretanto, precisamos lembrar que o processo de Luanda é um processo que deve ser olhado não apenas de forma isolada, mas principalmente dentro do contexto em que está inserido, por exemplo, o processo de Nairobi. Não vai ser possível ter um processo de paz duradouro no Congo apenas com o Kagame e o Tshisekedi na mesa de negociações. Isto é importante, mas também um aspecto que a doutora Egna levantou é que o Ruanda está a apoiar Moçambique no combate ao terrorismo. Por outro lado, o Ruanda também é acusado de financiar rebeldes na República Democrática do Congo. Qual é a sua análise mediante este cenário? Trata-se de um suposto jogo duplo do Ruanda ou nem por isso? Não creio que devamos olhar para esta situação como uma questão de jogo duplo. Devemos olhar para diferentes papéis que o Ruanda pode estar, não é? Porque não há nenhuma prova, é verdade que as acusações têm sido muito maiores e existem evidências mais do que suficientes que dão a entender que o Ruanda, se não financia diretamente, pelo menos dá o apoio moral ao M23 para que esteja a ocupar muito mais espaços, que inclusive a decisão de mandar a missão da SADC é porque o M23 começou a descumprir o preceituado no acordo de Nairobi, começou a tentar ocupar muito mais espaços do que aqueles que já tinha anteriormente. Não vejo como uma posição dupla, mas devemos sim questionar a posição do Ruanda em relação ao conflito ao lado do seu território e em relação ao conflito que está em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado, até agora, não existem grandes reclamações sobre a atuação do Ruanda, não existem isso não significa que não possam existir nos próximos tempos, mas, por enquanto, a atuação do Ruanda em Moçambique tem sido impecável até aqui, mas não se compadece com o que tem estado a acontecer na República Democrática do Congo. Eu penso que o compromisso não só de Angola ou dos membros da SADC, também da comunidade dos Estados da África Central, não é necessariamente apontar os dedos, mas é demonstrar que o que nós queremos é que o Ruanda, caso continue ou tenha algum interesse com o M23, cesse esse interesse e mantenha o seu papel de grande apoiador da luta contra o terrorismo em Moçambique. Doutora Egna, o tempo não tem sido nosso aliado neste momento, mas vou aproveitar e deixar mais algumas perguntas sobre a imagem do Ruanda. Recentemente, uma equipa do Burundi recusou-se a vestir o equipamento com a frase Visit Ruanda, Visite Ruanda, e foi expulsa da Liga Africana de Basquetebol. Como é que está a imagem do Ruanda na região? Sem dúvidas que é uma imagem muito beliscada.
não só em relação à República Democrática do Congo, mas já tivemos vários problemas, continuamos a registrar vários problemas fronteiriços entre o Ruanda e os seus vizinhos, Uganda, tivemos muito recentemente, e com tantos outros países. Obviamente que, muito provavelmente, toda esta pressão internacional, falamos desta imagem que começa a ficar muito negativa, por exemplo, ao nível da região, com o exemplo que esteve aqui a trazer, juntamos isto às acusações muito graves por parte das autoridades francesas, as acusações ao nível das Nações Unidas, as acusações ao nível dos Estados Unidos, obviamente que tudo isto cria uma imagem negativa que obriga, ou que muito provavelmente tem estado a obrigar a Ruanda a rever a sua posição, e é obviamente isto que nós queremos e que nós esperamos, e esperemos que esta decisão do Ruanda de aceitar estar numa mesa de negociação com Tshisekedi seja o início do reconhecimento de que o seu papel, muitas vezes duplo ou muitas vezes dúbio na questão do conflito, principalmente na questão da República Democrática do Congo, não lhe dará resultados positivos nos próximos tempos. Em 10 segundos apenas, doutora, na Cimeira da União Africana, um dos pontos em destaque foi que o continente deveria levantar-se para resolver os seus próprios problemas, principalmente durante este ano. Esta mediação para esse conflito, esses encontros, já é um passo significativo do continente estar a levantar-se para resolver os seus próprios problemas. Em 10 minutos, por favor. Sim. 10 segundos. Eu penso que sim. Eu penso que sim. É verdade que o processo de Nairobi e de Luanda é anterior a esta decisão ao nível da União Africana, mas ele é um reconhecimento de que os africanos agora acreditam que eles próprios devem estar na mesa de negociações. A maior parte dos conflitos que nós temos nos últimos tempos, incluindo a intervenção, incluindo até a questão do Sahel, inclusive dos golpes de Estado, tentam transmitir uma ideia de que os africanos, ainda que neste momento talvez com alguns erros de palmatória, estejam a reconhecer que parte dos seus problemas devem ser resolvidos entre si. O processo de Nairobi, o processo do Luanda, a questão da ECOWAS, a questão do Sahel, são um grande exemplo disso. Muito obrigado, doutora Egna. Esperamos contar consigo para as próximas oportunidades. Continuação de uma boa quinta-feira. Obrigada e até breve. Tchau, tchau. Embora o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenha continuado a apoiar Israel na guerra contra o Hamas, parece estar a distanciar-se do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A aparente clivagem entre os líderes aumentou a especulação de que os Estados Unidos poderiam restringir a ajuda militar numa tentativa de influenciar a conduta de Israel em Gaza. A campanha militar de Israel em Gaza e os seus efeitos sobre os civis palestinianos têm sido alvo de condenação internacional. Joseph Borrell, chefe da política externa europeia. A forma natural de prestar apoio através das estradas está a ser fechada, artificialmente fechada, e a fome está a ser utilizada como arma de guerra. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu mostra-se desafiador. Nenhuma dessas pressões nos vai parar. O que está em causa é o futuro de Israel, a sua própria sobrevivência. Mas, no meio de um número crescente de baixas e de habitantes de Gaza esfomeados, o mais firme apoiante de Israel, o presidente Joe Biden, está a perder a paciência. Eis o que disse numa entrevista à MSNBC no sábado. A defesa de Israel continua a ser fundamental, pelo que não há uma linha vermelha que me leve a cortar todas as armas, ficando eles sem a cúpula de ferro para os proteger. Mas há linhas vermelhas que, se forem ultrapassadas, não podem causar a morte de mais de 30 mil palestinianos como consequência da perseguição. Há outras formas de lidar com a situação. Biden está a mostrar cada vez mais a sua frustração com Netanyahu, incluindo em relação às políticas israelitas que atrasam a entrega por terra da tão necessária ajuda humanitária. Os Estados Unidos juntaram-se a outros países para lançar ajuda por via aérea e as tropas americanas dirigem-se para o Mediterrâneo para construir um cais temporário ao largo da costa de Gaza para permitir que a ajuda chegue por mar a partir de Chipre. Washington continua a apoiar Israel com ajuda militar, mas se Netanyahu contrariar a insistência dos Estados Unidos e invadir Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinianos estão abrigados, será que Biden deixaria de enviar armas americanas para Israel? Jake Sullivan é o conselheiro de Segurança Nacional.
Estamos a falar com israelitas sobre isso. Eu não vou ficar neste pódio alimentar hipóteses sobre isso. Antes da eleição presidencial americana em novembro, Biden quer evitar dar aos republicanos uma oportunidade de roubar votos para Israel, mas também precisa de impedir que os democratas progressistas, jovens eleitores e os americanos muçulmanos e árabes o abandonem por causa do seu apoio a Israel. Assim, embora Biden tenha abraçado Netanyahu nos primeiros dias após os ataques do Hamas a 7 de outubro, está agora a distanciar-se, conforme nota Laura Blumfeld, da Universidade Johns Hopkins. Ele está a fazer uma espécie de amputação política de Netanyahu. As ações de Biden parecem ser motivadas tanto pela política interna como por objetivos de política externa. Separar Netanyahu e o que Biden considera as suas políticas de guerra tóxicas do Estado de Israel para que Biden possa continuar a apoiar Israel, o que lhe está realmente nas entranhas, sem sacrificar o seu núcleo moral. Recentemente, Benny Gantz, membro do gabinete de guerra israelita, foi recebido por legisladores democratas, pela vice-presidente Kamala Harris e por outros altos funcionários americanos, um sinal do apoio da administração, caso o popular político centrista se torne o próximo primeiro-ministro de Israel. Mas resta saber se a mudança de posição de Biden na relação a Netanyahu será suficiente para apaziguar os americanos zangados com as políticas do presidente em relação a Gaza. Março é o mês internacional das mulheres, no qual destacamos as suas contribuições para a história e cultura mundial. Hoje prestamos homenagem a uma artista cuja voz elevou-se, quebrando limites e unindo corações por uma causa universal da liberdade. Estamos a falar de Miriam Makeba, uma força musical incomparável cujo impacto na cultura e música mundial será para sempre recordado. Nascida em 1932 em Joanesburgo, durante uma época de depressão econômica, Miriam Makeba ultrapassou o seu início humilde para se tornar uma das mais reconhecidas cantoras de África. Usou as suas proezas musicais para lutar contra o regime opressivo do Apartheid na África do Sul. O seu ativismo, tanto dentro como fora do palco, amplificou os gritos de justiça e igualdade do seu país, transformando-a numa voz global de resistência e símbolo de paz. O talento de Miriam transcendeu fronteiras, levando-a ao estrelato internacional. As colaborações com artistas como Harry Belafonte mostraram não só as suas proezas vocais, mas também a sua capacidade de lidar com diversos públicos através do poder da música. Fez história em 1966 como a primeira artista africana a ganhar um Grammy. As aparições de Makeba nos filmes Comeback África de 1957 e King Kong de 1959 levaram o seu talento ao grande ecrã. Quando viajou para a Suíça para receber o prémio por King Kong, o governo sul-africano, na altura, revogou-lhe o passaporte pelo seu papel na denúncia dos males do Apartheid. Tornou-se assim na primeira cantora negra a abandonar a África do Sul devido ao Apartheid. O impacto de Miriam Makeba estendeu-se à arena diplomática como embaixadora de boa vontade da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Foi também nomeada a primeira embaixadora de boa vontade da África do Sul nas Nações Unidas pelo antigo presidente Thabo Mbeki. Mesmo depois da sua reforma, Makeba continuou seu trabalho humanitário através da sua fundação, a Zenzile Miriam Makeba, e do Centro de Reabilitação Miriam Makeba para Raparigas Maltratadas. Também apoiou as vítimas contra a toxicodependência e de sensibilização para o HIV e SIDA. Miriam Makeba morreu em 2008, aos 76 anos de idade, e o seu legado continua vivo, inspirando uma nova geração de artistas que continua a defender a justiça social. O seu reconhecimento póstumo, incluindo o prémio Grammy Lifetime Achievement, é um testemunho da sua influência duradoura e da marca que deixou na cultura global. Ao celebrarmos Miriam Makeba durante o mês da mulher, lembremos-nos dela como mais do que um ícone musical. Ela foi um símbolo de resiliência, liberdade e do poder unificador das artes. Obrigado a Márcio Miguel por dar voz a esta homenagem a Miriam Makeba, uma força musical incomparável. Caminhamos a passos largos para o fim do nosso programa. Vamos aproveitar o momento para agradecer ao Pedro Chavito, ao King Mabalane, ao Durão,
ao Abadi Jumali, que nos vê a partir de Nampula. Temos também o Wilson Isaías, que está no Facebook. Temos o Evaristo Fernando Carlos, que diz que está ligado a partir de Angola, Luanda, entre outras pessoas que nos acompanham do Facebook. Muito obrigado pela vossa companhia. Foi um prazer estar convosco. Eu sou o Sérgio Nhambi, estive na companhia do Jaime Faria na produção. Até amanhã. Cuidem-se.